Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui, fomos convocados neste finalzinho de ano, nas vésperas já de um novo momento, né, um ano novo que está chegando aí. Então, o tema que nos foi dado foi esse do capítulo 24 do Evangelho, não vades aos gentios. Para a gente refletir em torno dessa passagem nessa noite. E confesso a vocês que quando eu fiz essa releitura, eu fiquei um pouco assim intrigado, natural, porque quando nós relemos alguma obra que já foi lida outras vezes, a gente sempre encontra novos pontos, novas observações, né? A gente sempre comenta isso com os amigos, com aqueles que fazem as leituras, os estudiosos. E confesso que nesse momento também encontrei algumas observações e comecei a visualizar o texto de uma forma bem diferente. O texto é curto, né, que Kardec nos traz, e na minha primeira indagação, eu fiquei, por que foi que Kardec colocou esse tópico nesse capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo? Não vades aos gentios. Eu fiquei me perguntando por quê. Claro, Kardec a gente respeita, né? Kardec, ele teve esse seu trabalho fenomenal, mas já faz 160 anos da doutrina espírita, e nós vivemos um momento hoje de muitas reflexões, um novo momento, um novo tempo, e que muitos questionamentos já são feitos, né, em relação à doutrina, não no sentido de derrubar a doutrina, mas de fortificá-la ainda mais, trazendo uma visão mais ampla do que Kardec pensou naquela época e também atualizando o seu pensamento, que era o pensamento daquele momento, o pensamento que existia na ciência daquele tempo, no tempo de Kardec. Por isso que muitas informações que estão na codificação são do tempo de Allan Kardec. São a opinião de Allan Kardec dos espíritos daquele momento, daquela época. Então a gente tem que ter esse entendimento mais aprofundado em relação a isso. Quando nós queremos realmente compreender o que a doutrina espírita nos traz, o que os espíritos nos trouxeram, o que Kardec também nos trouxe, né, com as suas obras. Não só o Evangelho, mas todas as obras. Principalmente a obra primordial, primeiro, o Livro dos Espíritos. O que é o Espiritismo, que ele vem trazer nessa obra pequenininha, pequena, a gente chama pequena, mas é uma obra ampla, para explicar para aqueles que não tinham uma compreensão mais aprofundada do Espiritismo, ele vai trazer o que é o Espiritismo. E a Revista Espírita, né, o Jornal de Estudos Psicológicos, ele também trabalhou durante todo o tempo em que ele esteve envolvido com o Espiritismo. E que servia para ele receber muitas informações e como se comunicar com aqueles que buscavam também se aprofundar e trazer para Kardec subsídios para que ele pudesse analisar em relação às questões espirituais, aqueles fenômenos que aconteciam naquele momento, né? Então Kardec recebia as informações, fazia uma análise e publicava naquele momento através da Revista Espírita, que deu subsídio também para as obras, o Livro dos Médiuns e a Gênese. Então, quando eu li eu fiquei assim, porque foi que Kardec, mais uma vez, eu pergunto, né? Por que foi que ele colocou esse título, esse tópico nesse capítulo, né? Porque quando a gente vai ver lá nos Evangelhos,
Só nesse evangelho de Mateus é que tem essa frase. Nos evangelhos de Marcos e de Lucas não tem essa passagem, não tem essa frase inicial quando que Jesus recomenda aos seus discípulos, são as recomendações. O evangelho de João a gente não pode citar porque é um evangelho diferenciado, ele tem uma visão mais espiritual, não fala isso também. E por isso que eu pergunto, por que Kardec, no início dessa obra, ele faz uma observação em torno da universalidade que os Espíritos nos traz com as suas informações, o controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. E por que Kardec, apenas em uma frase, tudo bem que está lá no Evangelho, né? Mas só em uma frase ele já aceitou aquilo de uma forma ampla, clara, como se fosse realmente aquilo mesmo. Então procurou fazer uma análise. E por que eu digo isso? Porque eu fui buscar subsídios para encontrar mais informações em torno disso e não encontrei. Não encontrei, confesso a vocês. Inclusive as informações do Espírito Emmanuel, que veio através da psicografia de Chico, através de Chico, né, com a sua mediunidade, fazer os comentários em torno dessas passagens do Evangelho, dos versos, dos capítulos, que agora, ultimamente, a FEB, né, fez uma compilação de todas essas mensagens e editou aquelas evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Comentários esses feitos através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, espalhados aí em diversos pontos aí, naquelas obras, né, como foi lida aqui na mensagem, um comentário em torno dessa passagem, não vades aos gentios, né? Então eu peço ajuda a vocês também, se vocês tiverem informações também que possam nos ajudar para a gente ter subsídios para poder fazer uma análise mais aprofundada, porque como eu disse, o texto ele é muito curto, né? Mas Kardec coloca no início, mas o que Jesus vem dizer? Né? Jesus vem recomendar nesse evangelho que seus apóstolos não vão, né, para as cidades dos gentios, para as aldeias, não vão, enfim, procurar os gentios, que eles apenas vão transmitir ou trazer a boa nova para os seus pares, os seus da sua raça, principalmente aqueles que ainda persistem naqueles equívocos de não aceitarem as leis trazidas pelo judaísmo. E por que ele diz isso? Isso é o comentário, né, que Kardec faz. Kardec entende que Jesus vai recomendar isso a eles porque eles tinham o conhecimento judaico da unicidade da divindade, das profecias dos profetas, da lei judaica, enfim. Então, esses estavam mais preparados para entender aqueles ensinamentos, aquela boa nova que Jesus estava trazendo naquele momento. Kardec pensa dessa forma, porque no Evangelho não fala nada disso. Nos Evangelhos não fala nada, apenas a recomendação. E Jesus recomenda mais no texto que segue no Evangelho, né? Tanto no Evangelho de Marcos como no de Lucas. Recomenda que eles vão curar as pessoas, vão tirar os demônios ou fazer as desobsessões, como a gente fala hoje, né? Pregar a boa nova, vão com muita fé, com coragem, vão em frente, né? Jesus recomenda isso. Então é estranho para mim, porque é que ele vai dizer não vão para os gentios, que só está nesse texto. Então Kardec tem essa opinião que Jesus recomendou isso porque os discípulos ou o povo judeu estavam mais preparados para receber essa boa nova. Então que eles não perdessem tempo, né, com os gentios ou aqueles outros que não tinham nenhum conhecimento, não iam nem dar bola para o que os discípulos iriam trazer naquele momento. Provavelmente isso aconteceria mesmo, né? Que até com Jesus mesmo aconteceu. E Jesus fala, né, nas passagens, nas parábolas, que muitos não iriam nem ouvir, iriam entrar pelo ouvido, sair pelo outro, e assim naturalmente.
Então Kardec vê dessa forma. Mas Kardec também coloca que Jesus prova, muitas vezes está no texto, em muitas circunstâncias, que ele foi, as suas vistas não eram apenas para o povo judeu, mas para toda a humanidade. Poxa, mas se era para toda a humanidade, por que restringir não ir aos gentios? Né? Aí mais uma vez eu questiono, por que não ir aos gentios? Kardec dá a sua opinião. Mas a gente vai ver lá nos evangelhos que o próprio Jesus foi para os gentios. Em algumas situações, está lá nos evangelhos. Por exemplo, quando ele resolve, quando vem caminhando para Jerusalém, passar pela Samaria. Jesus resolve, de repente, vamos pela Samaria. Né? Que era o caminho onde existiam os samaritanos. E os samaritanos podemos considerar como gentios, porque não concordavam com as leis judaicas. Era uma separação do povo judaico ali, e se criou uma corrente e um novo, até um povo diferente, os samaritanos. Então Jesus resolve passar pela Samaria. E naquele momento, está lá no Evangelho de João, ele encontra com aquela mulher no poço, a samaritana, que ele pede água a ela, que ela tem todo aquele diálogo, e a partir dali ele passa um ensinamento para ela, uma mulher que a gente pode considerar como uma mulher gentil, e manda chamar, convidar o seu marido e fale para ela. Ela diz que naquele momento ela já foi casada com vários, e agora, e Jesus diz, falaste bem, porque esse que agora estás com ele não é o teu marido. Né? Mas ele convida e manda ela passar um ensinamento. Aí quando a gente vê o texto, por que é? Se Jesus fez isso, por que agora ele está recomendando aos discípulos? Kardec tem a sua opinião. Em outro momento também, Jesus, de repente, pede aos seus discípulos, vamos entrar no barco, vamos para o outro lado do mar ou do lago de Genezaré. Vamos para Gadara. Então eles atravessam o lago e vão para Decápole. Olha, a Decápole é uma região onde tem os gentios. É uma cidade grega. E Jesus resolve ir para lá. E no caminho tem aquela clássica passagem que ele encontra aquele homem que está sob obsessão intensa de uma legião, né? E quando Jesus indaga, ele diz, aqui eu sou legião. E no Evangelho eles explicam porque eram muitos que estavam com ele. E naquele diálogo, Jesus faz a desobsessão e o homem fica liberto daquele processo grave que já vinha afligindo ele há muito tempo. E narra-se também no Evangelho que os animais se assustaram durante aquele momento, né, e correram e caíram no abismo, os porcos. Então daí a comunidade ficou revoltada porque os animais morreram e eles tiveram um grande prejuízo. E daí eles não quiseram aceitar o Cristo na vida. Jesus ia continuar a sua jornada para passar os ensinamentos, porque a sua missão foi essa, de ser o mestre. E eles disseram que não queriam. Vai-te daqui, Nazareno, nós não te queremos aqui. E Jesus deu meia volta, né, e voltou com os discípulos. Então, mais uma passagem que Jesus está indo em direção aos gentios. Porque ele está agora não pedindo, né, recomendando aos discípulos que não vão para os gentios. Em outro momento, o Sermão do Monte, né? Lá no Evangelho também, aqui no Evangelho de Mateus também. O Sermão do Monte foi dirigido aos gentios também. A gente tem que observar com mais cuidado. O local onde o Sermão do Monte foi explanado era um local onde tinha uma passagem na cidade de Cafarnaum, onde existia uma passagem onde passavam gente de todos os lugares, de todas as regiões da Judéia e de outras cidades.
Ali não só passavam judeus, mas gente de todo, os gentios também. E naquele momento, Jesus passa o seu ensinamento do Sermão do Monte para todos, não apenas para os judeus. E existiam muitas comunidades, muitos também gregos, romanos e de outras culturas ali naquela região, também aflitos como os judeus, doentes, cheios de problemas, porque aquela massa numa região muito pobre, né? Então eles buscavam um consolo. Então Jesus também ali levou suas palavras, seus ensinamentos para os gentios naquele momento. Né? Se a gente for observar isso. E agora ele está recomendando que não vá, que seus discípulos não vão para os gentios. E Kardec comenta também por que Jesus fez isso, porque no futuro, com o caminhar dos ensinamentos, né, com o crescimento da Boa Nova, esses ensinamentos, essas Boa Novas, iam chegar também para eles. E aí eles estariam mais aptos a receber essa Boa Nova. Aí, a partir daí, sim, poderiam, né? Mas isso levaria um longo tempo. Que a gente vai ver na história do cristianismo, que isso só vai ocorrer depois da crucificação do Cristo, a partir das perseguições aos judeus, com Saulo. Então, muitos judeus fogem de Jerusalém, de diversas regiões da Judéia, pelas perseguições. E aí eles começam a migrar para outras regiões, e o primeiro núcleo cristão é fundado na cidade de Antioquia. E a partir daí, com Paulo, que era o antigo perseguidor Saulo, agora vai-se começar uma nova jornada de levar para os gentios a Boa Nova, os ensinamentos. Né? Talvez Paulo não tenha lido a recomendação de Jesus no Evangelho, não vades aos judeus, aos gentios, né? Mas Paulo, depois de se tornar Saulo, depois de se tornar Paulo, depois de fazer suas reflexões durante 3 anos no deserto, de trabalhar arduamente, de sofrer as consequências da sua mudança de um doutor da lei para um simples tecelão, e agora entendido como um louco. Estava perdido por aceitar os ensinamentos daquele famigerado carpinteiro. Assim diziam os seus familiares, os seus amigos da lei. Paulo está louco. Foi até condenado à prisão. Tinha um mandato de prisão para ele. E a partir daí ele se transforma e vai aos gentios numa jornada muito longa, que é narrada nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, está lá, né, no Testamento. Então, Jesus vai recomendar isso. E Kardec vai trazer esse comentário. E nessa minha observação, por que eu pensei que Kardec trouxe isso? Kardec trouxe isso para justificar. E ele mostra isso no texto, porque o Espiritismo, a época, e talvez hoje também, hoje não mais, mas ainda podemos considerar, o Espiritismo não era muito bem aceito. Muitos não aceitavam, detratavam. Então Kardec recomendava que não haveria imposição de levar aquele conhecimento de forma forçada para aquelas pessoas que não aceitavam. Eles tinham que vir livremente, né? Ou levar esses ensinamentos apenas para os seus prosélitos, aqueles que simpatizavam com o Espiritismo. Kardec coloca isso no texto. Mas aí eu pensei, poxa, mas aí ele, se não haveria essa necessidade de levar os ensinamentos para aqueles que não são prosélitos, então para que editar o Livro dos Espíritos? Para que editar a obra O que é o Espiritismo?
Se não fosse para essas pessoas, como na própria obra O que é o Espiritismo, ele vem trazer uma narrativa com o crítico, que é uma pessoa que critica o Espiritismo, ele naquele diálogo ele vai mostrar a ele que ele está equivocado com a sua crítica. Depois o cético, aquele que não aceita, né? E depois com o padre. O que Kardec está fazendo aí? Está levando os ensinamentos para os gentios. Como se esses fossem os gentios, fazendo uma comparação paralela, como nós espíritos, com o Espiritismo sendo o Evangelho, e esses que não aceitam sendo os gentios. Kardec está fazendo simplesmente isso. Né? Aí ele faz nesse texto esse comentário, que fazendo uma comparação com o Espiritismo, é como se o Espiritismo, né, os gentios fossem esses que não aceitam o Espiritismo, então a gente não vai forçar, vamos dar tempo ao tempo, a mensagem vai se propagar, né? E eles vão de tanto ouvir essa mensagem, vão dizer, opa, isso é interessante, vamos olhar, vamos ver, vamos participar. Isso pode ocorrer também, isso ocorre, natural, mas as obras foram editadas. O Livro dos Espíritos, ele ganhou o mundo. Naquela época, na França, ficou famoso, muito conhecimento por praticamente toda a Europa. Né? Inclusive, tem até aquele fato, né, o ato de Barcelona, quando um lote de livros dos Espíritos foi exportado para a Espanha, e lá em Barcelona, o bispo mandou queimar, quando soube que aqueles livros eram espíritas, mandou queimar em praça pública aquele lote de livros dos Espíritos. Veja. Então, levando para aqueles que não tinham conhecimento, não só para os seus prosélitos. Claro, os prosélitos, esses iriam, de certa forma, buscar a obra de uma forma mais tranquila, né? Mas muitos buscaram para observar. Era algo novo naquele momento. Então, o livro ganhou notoriedade. Né? É tanto que ele recebeu tantos pedidos de informação que depois ele vai editar o Livro dos Médiuns. Vai editar o Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Espíritos vai falar desse mundo espiritual, vai falar dessas comunicações. E aí, como fazer para ter essa interação com os mortos? Então, ele vai trazer o manual, o Livro dos Médiuns. Né? E depois, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que aí é que ele vai trazer, como ele informa no começo da obra, vai pontuar aqueles pontos de ensino moral. Né? Aí por isso que eu estou questionando com vocês por que Kardec trouxe esse texto aqui. Né? Estou falando isso, os internautas estão aí vendo, quem vê também. Depois a gente pode começar a trazer sobre isso, porque isso é importante. Porque a doutrina espírita, e Kardec nos mostra, que a nossa fé ela não é cega. A gente não vai aceitar, porque foi Kardec que escreveu, está tudo pronto, está tudo certo, e não se questiona mais, não. Como eu falei no início, o Espiritismo tem que ser feito uma revisão. Kardec foi um homem do seu tempo. Então, muitos pontos que Kardec falou aqui hoje não cabem mais. Já há estudos sérios em relação a isso. Um ponto bem simples e prático de falar sobre isso, na época de Kardec se achava que as coisas surgiam, o ser humano, os animais surgiam espontaneamente, a geração espontânea. Era um ponto que a ciência achava, a ciência não tinha conhecimentos ainda naquela época, estava em evolução, que as coisas surgiam com a geração espontânea. Até que quando se descobriu, quando se inventou o microscópio, foi-se observar que, existe algo mais aqui, que faz com que aquelas larvas surjam, porque se achava que se misturasse uns ratos, algumas coisas lá com o pano velho, de repente ia surgir um novo ser, uma geração espontânea. Isso era fato na ciência da época, e Kardec adota isso. Ele adota. E ele faz também revisões. Né? Kardec era um homem, ele tinha consciência disso, ele coloca isso na Gênese, ele diz que no futuro, quando a ciência, quando trouxerem pontos que venham ampliar ou reforçar ou mudar esse conhecimento,
que sigam esse conhecimento. Kardec não é contra isso, a gente não está sendo contra Kardec, a gente está sendo como Kardec, né? Por exemplo, outro ponto, quando ele diz assim, lá no livro dos Médiuns, falando sobre as obsessões, ele vai dizer que não existe possessão. Ele vai dizer que existe a fascinação, né, a subjugação, a obsessão simples, mas lá na Gênese, anos depois que é a última obra, ele vai retificar isso e vai dizer que existe possessão. Ele vai estudar, analisar alguns casos, que está na Revista Espírita, e ele vai dizer, olha, existe possessão, que é um processo muito, muito mais grave do que a subjugação, um processo obsessivo gravíssimo, né? Então ele vai retificar isso. Veja, Kardec, né? Houve até uma polêmica agora há pouco, esse ano que passou, ano passado, não me lembro a data, que achava-se que a Gênese teria sido adulterada, né? Teria sido adulterada por alguns partícipes do Espiritismo naquela época de Kardec, quando Kardec desencarnou. Porque quando Kardec desencarnou, houve uma cisma no movimento espírita. O Espiritismo houve uma separação. E muita gente que não vivia ali com Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas não, eles seguiam porque Kardec era o pilar da doutrina espírita. Mas quando Kardec desencarnou, muitos começaram a querer fazer mudanças. Então achavam-se que tinha sido adulterada a Gênese. Mas já foi provado que não, foi o próprio Kardec que fez algumas mudanças ali, já se encontrou as obras que ele fez e documentos mostrando que foi o próprio Kardec que fez isso. Então Kardec é um homem que tem uma visão alargada, né? Então eu faço esse questionamento, né? E ele vai trazer esse comentário aqui. E lá no final do capítulo, ele vai dizer assim: ao tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. Um local, mais aquela região, né, pobre, que não tinha comunicações com as outras regiões, era muito difícil. Só o Império Romano é que tinha essa condição, porque dominava de forma beligerante, de forma econômica, então tinha uma comunicação intensa com todo o seu império, que era vastíssimo. Mas aquela região pobre não tinha comunicação, né? Só a realeza, e mesmo assim muito restrito. Tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circundantes. Elas, por exemplo, a cidade da Decápole, como eu falei, era uma cidade grega que foi fundada pelos gregos, e outras regiões ali nas circunvizinhanças da Judéia. Eram cidades, existiam muitos gentios. E como o Império Romano, os próprios romanos eram gentios, né? Estavam ali dominando. Então eles estavam inseridos ali também na sociedade judaica também. Muitos homens de negócios, militares. É só a gente lembrar a obra de Chico há 2000 anos. E a gente vê aquela corte que veio com o senador Públio Letos para morar, né, na Judéia naquela época. Foi muita gente que veio. E existiam na região muitos outros que se aventuravam como comerciantes, outros que vinham para morar com a sua riqueza numa região bucólica, longe da cidade romana, já uma cidade, uma metrópole para aquela época. Então muitos fugiam, iam morar naquelas regiões, nos seus sítios, né? Nos seus sítios com muita riqueza. Então existiam muitos gentios. Hoje as ideias se universalizam, no tempo de Kardec, né? E hoje também, principalmente hoje, principalmente no nosso tempo hoje, quando a gente fala no mundo globalizado. As ideias estão muito mais, né, universalizadas. Hoje a gente, por exemplo, a gente está aqui, está sendo transmitido para o mundo inteiro,
não é verdade? Através da tecnologia da internet. Veja, se uma pessoa que é espírita, ou por acaso alguém lá no outro lado do planeta acessa esse endereço aí, ele vai ter acesso a essas informações aqui, ele pode até assistir isso em tempo real, né? Naquela época de Kardec, isso estava se começando, né? A Revolução Industrial, as grandes navegações que antecederam quase 400 anos antes, mostrando que a Terra sim era redonda, com a descoberta do caminho para as Índias, a descoberta das Américas. Então o mundo estava numa transformação. E na época de Kardec, em 1857, né, segunda metade do século XIX, o mundo estava em muitas transformações. A energia elétrica, a ciência mecânica, a astronomia. Então, muito conhecimento. Então Kardec diz, hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. Kardec tinha esse entendimento, que o mundo estava numa transformação tão boa assim, a gente pode dizer assim, a palavra talvez não seja essa, tão exuberante, né? Tanto conhecimento, que o espiritualismo também ia crescer, ia vingar nesse mundo novo, cheio de benesses. Por isso a esperança de um novo tempo, uma nova era, como ele fala lá na Gênesis, um novo momento, né? Esse mundo novo. Então, achava ele que o espiritualismo ia também ganhar força nesse novo momento. E a gente viu que não foi bem assim, né? Foi lançado as sementes, mas o espiritismo, infelizmente, sucumbiu na França. Vieram os conflitos, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e ele renasce aqui no Brasil, né, no final do século XIX, 1898, por aí, ou antes um pouco, e vai renascer aqui no Brasil, com um viés totalmente diferente do viés kardeciano. Quando a gente vai fazer as observações, hoje em dia já se tem esse entendimento, né, com a invasão de outros conhecimentos feitos na época da cisão do movimento espírita na França, com outros que colocaram novas ideias espiritualistas que Kardec não aceitava, mas infelizmente ele não estava mais lá. Então o espiritismo renasce aqui e hoje a gente tem um espiritismo aqui diverso no nosso país, muito diverso. São muitas correntes espíritas. Muitas correntes espíritas. Se a gente for analisar, existem quase 20 tipos de espiritismo no Brasil, que estão trazendo nas suas bases também as obras básicas kardecianas, mas que colocam outras informações, misturam outras informações com o espiritismo, muito misticismo também, infelizmente, mas natural. Isso é natural e nós vamos caminhando e aprendendo com tudo isso, né? A gente vai caminhando com tudo isso. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem mais barreiras. Tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Kardec estava tendo essa visão. Mas também, aí ele vai colocar, os gentios não são mais um povo. Porque naquela época eram os povos circundantes, como ele coloca, né? Os gadarenos, os romanos, os gregos, os samaritanos e outros mais que existiam naquela época. Os fenícios, né? Muitos povos. Os egípcios, né? Que influenciaram muito naquela época também, né? Então, mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco. Então, para Kardec, naquela época do Espiritismo, os gentios não eram mais um povo, mas sim as opiniões daqueles que não aceitavam, daqueles que estavam resistentes, né, em relação ao Espiritismo, que não eram prosélitos. Como o cristianismo triunfou,
no paganismo, ele finaliza com esse texto, não é mais com as armas da guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. O poder da ideia. Na época de Jesus, muitos, por exemplo, a religião romana era dura, impunha, muitos eram presos e condenados à morte, né? Por não aceitarem a religião judaica e por serem cristãos também. Agora não, são as ideias do tempo de Kardec, o novo ensinamento, o descortinar de algo que sempre existiu, mas que não se tinha um entendimento lógico, racional do que acontecia. Os mortos não estão mortos, né? Os mortos estão muito vivos. São eles que se comunicam, são eles que dão as informações, são eles que nos orientam muitas vezes. Os Espíritos dizem isso, Kardec traz isso, né? Então agora ele traz esse texto tentando ratificar esse entendimento, né? Se a gente for observar com mais critério o texto, como eu disse, ele é curto, Kardec traz esse ponto nesse texto para ratificar essa ideia que o Espiritismo ele não precisa ser imposto. Como da mesma forma que dá no texto do Evangelho, quando Jesus recomenda para os seus discípulos não irem aos gentios. Então ele também vê dessa forma. Ele faz uma comparação. Penso eu que por isso que ele colocou esse texto, esse tópico, no capítulo do Evangelho. Inclusive esse capítulo 22 e mais outros subsequentes são os capítulos que não têm as instruções dos Espíritos, são só as opiniões de Kardec. Ele não coloca mensagens com as opiniões dos Espíritos, as instruções, aquelas mensagens em que o Espírito traz a sua opinião em relação a tal ponto. Aqui é só Kardec que fala. Então ele está trazendo a sua opinião, né? Baseado, claro, no seu conhecimento, da época, do seu tempo e na sua pesquisa que ele fez em relação a todo esse conhecimento. Então, por isso que ele vai trazer, penso eu, eu espero que vocês possam também me ajudar, quem tiver subsídios em relação a isso, para a gente somar isso, para entender o porquê de Kardec trazer esse ponto na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Não vades aos judeus. Aos gentios não, desculpem. Aos gentios, recomendando isso para os seus discípulos. Como eu disse no início, está lá no texto, isso é bem claro. Essa passagem só está no Evangelho de Mateus, né? Bem curtinho, e nos outros não existe, não tem essa recomendação. Não tem essa recomendação. E como eu falei no início, eu não encontrei nenhum comentário, nenhum subsídio que possa me sustentar aqui para ratificar o que Kardec está falando. É a opinião dele, a gente respeita, é a obra dele, mas é natural e a gente pode pensar e a gente pode trazer a nossa opinião como espíritas, como estudiosos, como observadores. Porque se a gente não fizer isso, a gente está com aquela fé cega. E a nossa fé é racional. E é importante que a gente tenha essa racionalidade, a gente faça essas observações e procure. Se estivermos equivocados, então vamos, né, dizer, não, realmente eu estava equivocado. Se estivermos corretos, vamos somar a isso, ampliar esse conhecimento. Só para finalizar, porque já estamos no finalzinho, para ratificar esse meu pensamento, outro capítulo que a gente faz uma análise profunda, que já os estudiosos já fazem, é em relação àquele capítulo dos bem-aventurados os pobres de espírito. Está muito claro ali que Jesus não falou pobres de espírito, né? O professor Severino Celestino faz um trabalho profundo em relação a esse texto. Estudiosos dos evangelhos, estudiosos da Bíblia, já descobriram que esse texto foi adulterado pelos gregos, né? Então a gente vai, ao longo da nossa história, repetindo, sem buscar as bases, achando que está tudo pronto, correto, e não tem mais o que questionar. E não é bem assim, né? Há uma evolução
É uma evolução. Nem tudo está errado, mas tem muita coisa que precisa ser observada com novos olhos, novos horizontes, né? Para que o espiritismo ele avance e ele não caia por terra. Porque se a gente ficar preso às ideias que são falhas, os nossos opositores, que a gente não é muito forte a palavra, mas aqueles que têm um conhecimento mais bom, vocês estão equivocados, porque vocês estão presos a essa ideia não é mais verdadeira. E a gente fica assim, por quê? Porque a gente não vai estudar, não vai buscar, né, o conhecimento de maneira profunda. E nós, como espíritas, precisamos fazer isso. A gente tem que ler as obras básicas, as obras complementares também são importantes, né? Outras obras, filosofia, não só ficar preso à literatura, temos que ampliar para somar. Então, por isso que eu trouxe meu ponto de vista, minha exposição nessa noite dessa forma, né? Por que Kardec trouxe esse tema? Não vários aos gentios. Aí eu faço novamente a pergunta, né? E vou buscar. Espero que alguém depois venha conversar comigo ou venha me trazer esclarecimentos para que a gente amplie isso, né? E avance. Então é isso, chegamos no tempo, né? É 8h20, né? Tem que terminar. Agradeço a todos vocês, a casa pelo convite mais uma vez, que é muito importante a gente vir para a doutrina, né? Para esse momento aqui. A gente se esclarece e a gente vai avançando. Então a todos vocês, como eu falei também no início, nós estamos chegando, estamos nas vésperas de um ano novo. Então, que tenhamos um ano novo aí, 2023, cheio de realizações, que consigamos, né, novos planos, esse novo intervalo de tempo que a gente vai viver aí de 365 dias. Procuremos fazer o melhor de nós, né? Sermos melhores cada vez mais, que faz parte do intervalo da nossa reencarnação. Esse ano aí das nossas vidas. Então, feliz ano novo para todos vocês e até o nosso próximo encontro.